E eu estava esperando o momento certo para compartilhar esta palavra. E ouvi testificar do Espírito que essa é a hora. Nós estamos vivendo um novo dia para nós mulheres no Brasil. Um novo tempo de Deus para a nossa nação. Porque o que Ele está fazendo entre nós mulheres é algo maravilhoso. E eu queria compartilhar para encerrarmos esta manhã algo muito profundo e que só podemos compartilhar debaixo da cobertura desse sangue poderoso, o sangue de Jesus. Eu quero começar falando que no início do meu casamento eu experimentei algo muito duro, porque amava o meu marido, queria bem ao meu marido, mas ainda que eu sentisse saudade dele durante o dia, era só ele chegar em casa, o meu humor mudava. Aquelas reações que a Ilma falou, coisas que às vezes a gente não consegue planejar como vai agir, era algo tão espontâneo, uma resistência ao meu marido, e por mais que ele tentasse, ele não podia me agradar, e eu era aquela mulher insubmissa, resistente. E houve um dia que nós tivemos uma desavença, sempre coisas tão pequenas eram suficientes para estragar aqueles momentos, aqueles dias que eu vivia com ele. E ele saiu, ele foi correr e eu fui deitar e fui dormir. Era de tarde ainda, mas aquela foi uma fuga para mim. Mas eu tive um sonho, e aquele sonho determinou uma grande mudança no meu casamento, na minha vida. Eu sonhei que eu estava na casa dos meus avós maternos. E eu olhava da janela de um dos quartos e olhava para trás, aonde ainda fica, uma casa nos fundos. Antes era um barracão onde meus avós moraram enquanto construíam a casa da frente. Então essa casa dos fundos fala do começo da minha família, dessa herança familiar. Quando eu olhei pela janela para os fundos, ali estava edificado um castelo. E na varanda do castelo passeava a minha bisavó. E essa bisavó, ela foi uma mulher que, infelizmente, as histórias, eu tenho certeza que tem muita coisa boa na vida dela, mas infelizmente as histórias que me passaram eram só histórias de uma mulher forte, mandona e que fazia assim, maltratava o marido até o fim. O apelido dela é um apelido duro, Chumba. Eu não a conheci, só estou contando a impressão, o que ela representa para mim nesse sonho. E ela estava com um vestido nas mãos, um vestido vermelho de veludo, um vestido imponente. E ela olhava para mim da varanda e dizia: Ana, toma, é seu. E ela queria me passar aquele vestido. Quando eu acordei, de repente, eu estava desesperada com aquele sonho, pois eu entendi que o Senhor me deu um sonho de revelação, de que aquela dureza para com meu marido era motivada por espíritos familiares que atuaram na minha família de geração em geração. Eu creio que muitas aqui participaram da consagração por este congresso, em que textos bíblicos foram enviados por e-mail, motivos, palavras de oração, para que nós pudéssemos chegar aqui preparadas para quebrar também estas influências malignas que nos acompanham de geração em geração. Quando meu esposo chegou, eu chorando pedi perdão a ele por aquele momento, aquela atitude errada que eu tive, que eu causei, aquele desconforto entre nós. E contei o sonho, eu estava desesperada. E ele me disse: Ana, nós vamos começar hoje então um novo momento, e em oração nós vamos vencer esses inimigos espirituais. E o meu esposo começou a me ajudar. Talvez você não possa contar com seu esposo agora na sua batalha,
Mas você não está sozinha. Nós estamos aqui. Deus também tem outras pessoas ao seu redor para te ajudar. Porque você vai começar uma batalha na prática contra esses demônios que antes te dominavam. E que você talvez não tinha nem consciência dessa herança maldita. E no meu dia a dia com meu esposo, eu comecei a rejeitar a influência desses demônios. E eu me lembro um dia que houve uma situação novamente, no banheiro mesmo de casa, ele parou na minha frente, ele falou assim: eu não tolero Jezabel. Foi tão difícil para mim ouvir aquilo. Mas ele me lembrou: você sabe que nós estamos numa batalha, e contra quem nós estamos batalhando? Jezabel é o nome de uma rainha que foi rainha em Israel e que perverteu o povo de Israel. Ela era tão mandona que o marido dela, o rei Acabe, se sujeitava a ela, às práticas que ela impunha, aos costumes da família dela que ela trouxe e instaurou sobre Israel. E Jezabel mandava. Jezabel acabou com os altares do Senhor. Jezabel matou profetas do Senhor. Jezabel profanou o culto ao Senhor com a sua idolatria e com a sua feitiçaria. Por isso, hoje ainda, quando nós estamos na luta para sermos mulheres livres, nós sabemos que é contra um espírito que leva este nome que nós nos levantamos, contra Jezabel. Jezabel aparece no livro de Reis, mas em Apocalipse, gerações depois, novamente esse espírito recebe este nome, falando de uma mulher que era assim, carregava estas características. E a palavra diz que aquela igreja pecava em Apocalipse por tolerar Jezabel. Então você entende? São espíritos malignos que atuam desde todas as eras, desde a primeira rebelião e feitiçaria. E é contra eles que nós temos que lutar e resistir. Agora eu chego na palavra que o Senhor me deu acerca deste congresso. Minhas irmãs, o que Deus está fazendo no Brasil não tem a ver só com a minha vida, com a sua vida, com o meu casamento restaurado, com a minha vida de submissão, de liberdade, de amor. Não tem a ver só com a sua vitória no seu lar, na dimensão da sua própria vida, mas é uma vitória para gerações. Porque esta nação, diferente de outras, como a Deb fala dos Estados Unidos, que foi fundada em bases cristãs e se desviou, a nossa nação, ela foi fundada desde o início em bases de idolatria e feitiçaria. A herança, infelizmente, católico-romana, de uma religiosidade, desvirtuou a figura de Jesus, do Salvador, do Redentor, para a figura de uma mulher. E nós sabemos que esta mulher não é Maria. Maria, mãe do nosso Senhor, era uma mulher submissa. Ela que disse: seja feita em mim a tua vontade. Maria chamou o filho dela no ventre de meu Salvador. Ela precisava de um Salvador. Ela reconhecia isso. O que nós vemos na idolatria não é Maria, mas é o mesmo principado, o mesmo espírito maligno, jezabélico, que assume a forma de uma mulher. Aparece também no Novo Testamento, na forma de Diana, a Diana dos Efésios, chamada a Rainha dos Céus. Nós não estamos aqui falando de Maria. Nós estamos aqui falando de demônios que se transvestem na figura feminina, que rouba a adoração ao único digno, que é o Senhor Jesus. A nossa nação foi fundada nas bases da idolatria e nas bases da feitiçaria. Toda influência africana que carrega nos seus ídolos, muitas vezes há um paralelismo nos ídolos do catolicismo romano, há o mesmo ídolo com nomes diferentes na Umbanda, na Quimbanda, na Macumba, na magia negra. Todo o espiritismo
carrega os mesmos demônios, principados e potestades. E infelizmente, a nossa nação foi fundada nessas bases. Qual é a figura? No Espiritismo é Iemanjá. Mas hoje, nós como mulheres brasileiras estamos sendo libertas pela verdade, pela palavra e pelo poder. E nós vamos não apenas ser livres em nossas vidas, mas vamos resgatar toda esta nação destas maldições hereditárias que a idolatria e a feitiçaria trouxeram. A idolatria se manifesta nos templos, se manifesta no culto, na aparência de santidade. Mas a feitiçaria acontece dentro das casas, no quintal, nas superstições, nos costumes trazidos para dentro do cotidiano do lar. E nós mulheres brasileiras, temos sido as sacerdotisas da idolatria e da feitiçaria dentro de casa e na nação. Por isso, mulher, a sua libertação, a nossa libertação, vai trazer libertação para toda a história da nação. Porque nós vamos romper com esses espíritos familiares, com essas maldições que nos foram transferidas desde a primeira mulher chamada brasileira. E o texto que eu quero declarar aqui está em 2 Reis, no capítulo 3, quando Eliseu chama um arpista, um tangedor, e em meio aos louvores, hoje, nesse congresso, em todos os nossos encontros, assim também como com aquele arpista, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. É o poder do Senhor que tem vindo sobre nós para profetizarmos e declararmos a palavra do Senhor. E a palavra que veio a Eliseu: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de águas, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. O exército de Israel, os 3 exércitos reunidos, de Edom, de Israel e de Judá, estavam morrendo de sede naquele momento. E o Senhor disse: obedeçam pela fé, mesmo sem sentir o vento, mesmo sem ouvir barulho de chuva, cavem poços, porque eu vou encher de água. Você não precisa esperar um sinal, você não precisa enxergar para agir, você vai agir pela fé. Imagine aqueles soldados pegando as pás e cavando os poços. Já estavam cansados e sedentos, mas eles obedeceram. E assim você também vai cavar poços na sua vida, pela fé. E a história diz que o Senhor mandou água de Edom, desceu de uma enchente e inundou aquele vale. Mas não apenas a água para eles beberem, esta mesma água confundiu os adversários. Porque quando Moabe olhou, achou que aquelas águas, aquelas poças, eram poças de sangue, e pensaram: Israel, Judá e Edom brigaram entre si, já estão todos mortos. E o exército inimigo então veio despreparado e foi pego de surpresa e foi completamente derrotado. Assim o Senhor está fazendo, confundindo os nossos inimigos, e nos entregará em nossas mãos. Mas Eliseu continua dizendo: para o Senhor isso ainda é pouco, não apenas a água. Ele lhes também entregará Moabe nas suas mãos. Diga comigo: vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. O Senhor me trouxe essa promessa,
por meio desta unção, desse mover do Espírito em nós, mulheres, nós destruiremos todas as fortalezas de Satanás nesta nação. Fortalezas falam de coisas intransponíveis, de estruturas de pensamento que se levantam contra o conhecimento de Deus. Fala de conquistas que para nós parecem impossíveis. O Senhor nos entregará as fortalezas do inimigo. E as cidades importantes nos diz que todo lugar de autoridade e de influência dessa nação serão conquistadas pelo reino de Deus, serão invadidas, serão tomadas. O reino de Deus alcançará todos os lugares de influência desta nação, seja nas artes, na mídia, todas as áreas da sociedade, na política, no governo, na saúde, na educação, na religião, na família. Toda influência, todo lugar de influência, todos os lugares importantes serão tomados. E a promessa continua. Diga: derrubarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Como nós ouvimos esta manhã, o nosso ventre fala de gerações. A sua vitória é vitória de gerações. A sua vitória, a nossa vitória é a vitória de gerações. Quando o Senhor orienta a arrancar todas as árvores frutíferas, você sabe que uma árvore frutífera, ela leva décadas. Você não planta uma semente e ela já começa a dar fruto amanhã. Nós vamos arrancar pela raiz toda a árvore frutífera do inimigo. Tudo que ele alimenta, tudo que ele alimentou e plantou por gerações, será arrancado pela raiz. Arrancar a árvore frutífera fala de cancelar a provisão. Não haverá sobrevivência para o inimigo nessa terra. Tapar as fontes, sem água não há sobrevivência. Tudo que alimentava, tudo que era fonte para o inimigo será tapado. E cobrir os campos férteis com pedras significa que ele não vai mais poder semear, não vai mais poder colher, ele não terá alimento, ele não alimentará as suas ações. Minhas irmãs, isso aqui fala de vitória para gerações. Vitória para gerações. E nós vamos hoje encerrar esse momento com mais uma oração, declarando que a nossa cura, mulher, a nossa libertação é a libertação de gerações e a transformação desta nação, em nome de Jesus. Amém? Dê a mão para a irmã do seu lado, levante bem alto a mão dela, como um exército de mulheres. Nós nos posicionamos e nós em unidade, nós concordamos que toda base legal de idolatria e feitiçaria da nossa nação, das nossas famílias que fundaram esse país nessas bases malditas, serão canceladas por mulheres de Deus que se posicionam, adorando o único digno, o Senhor Jesus Cristo, e não vivendo mais em rebelião, em desonra, mas em submissão, em honra à autoridade suprema que é o Senhor, honrando o nosso marido, honrando aqueles que o Senhor tem nos dado, os nossos pais, como autoridade em nossas vidas, e nós veremos a cura desta nação. Em nome de Jesus. Comece a orar em línguas no seu lugar. Comece a orar em línguas no seu lugar. Em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, Tu estás neste lugar. Nós não tememos as trevas, mas chamamos a Tua glória nesta hora. Toda palavra que foi declarada, foi denunciado aqui as trevas, foi denunciado
a ação de Jezabel, e na autoridade do Senhor, nós declaramos a derrota de Jezabel sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Seja destronada agora de todo poder de ação na nossa mente, na nossa vida, em nome de Jesus. Nós declaramos derrotada, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre as nossas vidas não vale encantamento, todo poder e atuação, oh, da rainha do céu, alimentada por Iemanjá, na autoridade do Senhor nesta hora, nós destronamos a rainha do céu. Toda consagração a Maria na sua vida seja cancelada em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos agora derrotada a ação do Espírito Santo, todo engano, toda mentira. Maria foi apenas a mãe de Jesus, toda a rainha do céu oculta, em nome de Jesus, que quer ser adorada, nós a destruímos, nós vencemos, nós vencemos, nós vencemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Repitam comigo, em nome de Jesus. Está destronado o poder e a ação de Jezabel na minha vida, o comando da minha vida, da minha casa, da minha família, está nas mãos do Senhor. Eu arranco a minha família desse poder das trevas, em nome de Jesus. Seja destronado a ação de Iemanjá, a ação da rainha do céu, que quer ser adorada, em nome de Jesus. Nós declaramos toda a sua ação destruída, vencida, em nome de Jesus, porque adoramos o grande eu sou, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Toda confusão, mentira, engano sobre a figura de Maria, nós declaramos que é um engano, que é um engano. Quem atua é Iemanjá, é a rainha do céu. Mas nesta hora nós saímos deste comando, deste domínio, em nome de Jesus, e declaramos como igreja lavada e remida no sangue de Jesus, somos herdeiras e co-herdeiras com Cristo. Nós declaramos vencida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha a glória do Senhor. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e adore ao Senhor. E eu te adorarei. Adore o Rei dos Reis. Ele sim é adorado, Ele é o Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. É tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Engrandecemos o teu nome, engrandecemos o nome do Senhor, engrandecemos o nome do Senhor, engrandecemos o nome do El Shaddai, o grande eu sou, todo poderoso. E nós declaramos
que nas nossas vidas, com entendimento, com sabedoria, está destronado, destruído, no nome de Jesus, toda força contrária. E nós vamos cavar os poços, onde virão as águas que lavarão a nossa vida, que lavarão a nossa família.